Olá, aqui é o Vitor, esse é o canal Igor Educação. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essas promessas que fazem muito com opções. Então vou mostrar aqui para vocês algumas dessas promessas que são feitas, por que fazem esse tipo de promessa, os cuidados que você tem que ter, né, para acreditar ou não nesse tipo de coisa, e uma perspectiva mais realista de quanto é possível você fazer, ganhar, utilizando opções de uma forma correta. Inclusive, vou utilizar caso real aqui da minha carteira pública, né? Que é uma coisa que você pode verificar aí. Inclusive, vou deixar a playlist da carteira pública aqui em cima, no izinho em algum lugar dessa tela aqui. Você vai lá conferir e ver quanto que dá para fazer nesse caso, tá bom? E antes da gente falar disso também, é importante lembrar que rendimento em renda variável não é uma garantia, tá? De saída, assim, se alguém te promete um rendimento, já tá meio errado, tá? Porque renda variável, você não consegue prometer rendimento, você não sabe quanto vai vender a coisa, por isso que é renda variável, beleza? Você não tem uma promessa de futuro de quanto aquilo vai valer. Você pode estimar, você pode acreditar, você pode até fazer conta, né, para fazer uma estimativa, para pensar quanto aquilo vai valer, mas no fundo, né, você não sabe, tá? Você vai ter que esperar a coisa acontecer, o mercado andar, projeção de lucro que você tinha para aquela empresa se consolidar, a projeção, sei lá, de fluxo que você tinha para uma determinada ação, né? Enfim. Esse tipo de coisa. Mas não é garantida, beleza? Você não vai conseguir saber quanto você vai ganhar em renda variável. Então essa é a primeira coisa aqui. Se você tem ouvido promessas de você vai ganhar X mil reais com opções, você vai ganhar X% com opções, já começa a duvidar daí, tá? Porque, apesar disso, né, muita gente promete mundos e fundos com opções. Por quê? Porque isso vende muito. As pessoas no Brasil têm uma mentalidade um pouco mais de apostador do que de investidor, né? Então, quando você chega para alguém e promete, né, fala, olha, você vai ganhar 3% com opções, né? O olho da pessoa brilha, porque ela fala, bom, eu tenho ali 500 mil reais, 3%, eu consigo tirar 15 mil por mês. A pessoa extrapola e faz projeções para esse rendimento, né? E a gente sabe que muitas vezes isso acaba sendo a ruína da pessoa, né? Porque ela faz a projeção, então ela vai exigir aquilo daquele capital que ela tem e acaba tomando um risco exagerado para poder tentar cumprir aquela promessa e no final acaba perdendo dinheiro ao invés de ganhar. Então, isso é muito perigoso. E por que isso acontece? Vamos aqui para minha tela para a gente ver alguns exemplos, né, de como é fácil você prometer coisas com opções que muitas vezes não se concretizam, né? Você conta um pedaço da história e faz a pessoa extrapolar e acreditar que aquilo vai ser a realidade dela, né? Então vamos aqui para minha tela pro Trivia, tá? Então vocês estão vendo aqui o Trivia, que é um software aqui de, né, informações de mercado e serve como se fosse um home broker turbinado aqui também, né? Você consegue mandar ordens e tudo, tá? Mas eu uso ele aqui para ver a grade de opções, tá? É uma das ferramentas, tem várias outras, ok? Inclusive não estou sendo pago para fazer isso aqui, infelizmente, né? Mas enfim, isso aqui é a grade de calls da Cyrela que vence agora essa semana, no dia 21. E você vê muitas promessas por aí, e assim, olha, você vai dobrar seu capital em 15 dias, você vai dobrar o seu capital em 10 dias, você vai dobrar o seu capital em um mês, você vai triplicar o seu capital. Essas primeiras promessas, eu acredito que já é um percentual um pouco menor de pessoas que acreditam nisso, né? Mas tudo bem, vai ter muita gente que acredita e a pessoa mostra isso aqui. Então olha só essa opção, né? Essa opção aqui é CIRI-C242, é uma call de Cyrela com strike 24,25, ela está sendo negociada a 20 centavos. Mas olha essa coluna aqui de variação percentual. Estamos no início do pregão aqui, né? Eu tô gravando de manhã, mas essa opção hoje ganhou 53,84% de valor. Ou seja, provavelmente ela estava sendo negociada ali em algo como 13, 14 centavos e agora está sendo negociado com 20 centavos. Ora, se você comprou por 13 e está vendendo por 20, realmente, você ganhou 53%, 54% de valor. E aí a pessoa fala, olha isso aqui, ó, eu vou te ensinar a prever quando isso vai acontecer e aí você vai fazer várias operações dessa e vai tirar lá 100% em um mês, vai dobrar o seu capital no mês. É a única forma de enriquecer rápido, eles estão te enganando, você acha que ficar preso aí na roda dos ratos, né, que trabalhar vai te deixar rico e tal, e a pessoa acaba iludida por isso aqui, né? Falando, pô, vou viver de mercado, eu consigo dobrar o capital a cada mês. Se eu tiver lá 10 mil reais, eu ficar todo mês dobrando esse capital, beleza, eu consigo viver, né? E você acaba puxando muitas pessoas para o mundo das opções dessa forma, que é uma forma ruim. Tá? Bom, mas se existe de fato esses retornos, né, 53% como a gente está vendo na tela agora, o que te impede de ganhar 53%? Isso aqui foi em um dia. Então eu poderia falar que opções rendem 53% em um dia. Se você não tá ganhando dinheiro, você é maluco. Mas na verdade isso é uma parte da história, né?
Rendeu 53% para a pessoa que acertou um negócio super pontual e, na minha opinião, impossível de prever. Como é que ontem, no fechamento, né, que provavelmente foi quando essa opção negociou lá a 13 centavos, você saberia que hoje Cirela ia amanhecer subindo tão forte assim? Você consegue prever isso? Se você conseguir, você tá realmente muito rico. Mas os dados, né, e a história mostra que isso é praticamente impossível. E quando não acontece o sucesso? Quando vem o fracasso? O que acontece? Né? Vamos ver se a gente acha que, por exemplo, aqui, ó, uma put de Cirela mesmo, Seriov 210. Essa put estava sendo negociada a 2 centavos, agora tá 1 centavo. Uma perda de 50%. E se ao invés de achar que ia subir, você tentou botar nessa aqui achando que ia cair, e agora você amanheceu o dia perdendo 50%. As duas coisas podem acontecer. A diferença é que quando você ganha 100%, você dobra de capital, beleza, poxa, muito bom. Quando você perde 100%, você perde tudo. Você volta pro zero, independente de quanto você tem. Então, esse trade com opções aqui é uma coisa que é muito fácil você prometer ganhos astronômicos. Mas, na prática, a gente vê que quando a pessoa tenta fazer isso, ela acaba perdendo muito mais dinheiro do que ganhando, porque é muito difícil acertar essas coisas. E quando você perde, né, esse percentual te engana um pouco, né? Ganhar 20% e perder 20% não são exatamente coisas iguais, tá? Por incrível que pareça. Ganhar 50% e perder 50% é meio diferente, porque 50% é metade do que você tem, independente do valor ali. Depois, se você quiser pesquisar, tem um negócio que chama Volatility Drag, uma coisa super específica, técnica, mas se você quiser olhar isso, é o arrasto da volatilidade, né? Basicamente isso. Ganhar e perder um certo percentual não é exatamente a mesma coisa. Super técnico, não vou falar disso, se você quiser procura aí. Bom, então essa primeira promessa de que você vai ficar rico, vai multiplicar, vai dobrar de capital, a gente já viu que não é exatamente assim, né? Isso até pode acontecer uma vez se você acertar uma operação, mas você não vai fazer isso consistentemente, você não vai viver de mercado assim. Enfim, é só você pesquisar aí os estudos que falam sobre os traders e quantos por cento deles de fato ganham alguma coisa, né? Mesmo que mísera e tal. E eu quero te convidar a uma outra reflexão também, né? Se você pudesse dobrar de capital todo mês, pô, por que uma tesouraria de banco não te contratou aí, né? Te pagando peso de ouro aí pra você fazer isso lá na tesouraria deles, que tem bilhões ali, né? Por que essa técnica vai ficar escondida com você aí, pessoa física, ou com um cara que tá te prometendo ensinar isso? Se ele pode dobrar de capital todo mês, por que ele vai cobrar pra te ensinar isso? Né? Não faz sentido. Não quero passar muito tempo nessa, porque eu acho que essa promessa realmente é muito escandalosa e você não deveria acreditar nisso, tá? Mas tem uma outra que às vezes é mais chamativa, que é a promessa de, olha, fazendo uma venda coberta, que é uma operação bem mais conservadora, ou uma venda de put, você pode ganhar 3% ao mês. Né? Então você pode ganhar 3% ao mês com opções. Será que isso se sustenta também, né? Será que você realmente pode ganhar 3% ao mês com opções, que é uma promessa bem mais light do que dobrar seu capital em um mês? E assim, o que as pessoas geralmente usam para afirmar isso, né? Deixa eu até ver se eu acho algum exemplo bom aqui. Pronto, olha só. Cirela, de novo, né? Você tem lá a Cirela 23,42. Você poderia fazer uma venda coberta aqui com o strike 23,56 e levar 97 centavos para casa. Isso aí é o quê? 4%. Do valor da ação. E aí a pessoa extrapola isso e fala assim, olha, você pode ganhar 4% ao mês com opções. Tá aqui a prova. Tem Cirela uma carteira, você vai lá, faz uma venda coberta, pega 4%, bota no bolso. E aí você faz isso todo mês, irmão. E pega 4%, vai render 4% ao mês sua carteira. Isso dá cerca de 50% ao ano, né? Então, assim, se você não tá ganhando dinheiro, você é maluco. Então você escuta muito isso também, tá? Bom, qual que é o perigo disso aqui, né, pessoal? É que você não vai usar toda a sua carteira para fazer isso, tá? Por quê? Porque você precisaria ter toda a sua carteira lá em ações, em Cirela. E quando a Cirela cair 20%, qual que vai ser o seu resultado, né? Você recolheu 4 na opção e perdeu 20 na ação. Então, legal, você consegue, de fato, né? A Cirela subiu, se foi exercido, beleza, você pegou 4%, você ganhou 4% aquele mês, cara. Ótimo. Isso não quer dizer que a sua rentabilidade vai ser 4% ao mês. E nem que todo mês você vai conseguir ganhar dinheiro fazendo isso, porque vai ter um mês que a ação vai cair, vai ter mês que a ação vai subir. Aí a pessoa fala, bom, mas é só usar a venda de put, venda de call, né? Quando for cair você faz isso, quando for subir você faz aquilo. E assim, de fato, se você for o Ronaldinho aí, né, das finanças e conseguir prever, né? Conseguir driblar o mercado, né? Prever quando que vai cair, quando vai subir e tudo, ótimo. Você até conseguiria fazer isso. Mas como a gente trabalha com uma certa incerteza, né? Um certo percentual de incerteza ali, a gente não faz com o capital inteiro, tá? Se você quer fazer isso de uma forma conservadora, tranquila, e de uma forma que seja consistente ao longo do tempo, que você consiga aproveitar isso durante os meses, né?
pé no chão, você vai fazer com um percentual do seu patrimônio as estratégias de renda com opções. Tipo a The Wheel, tipo a venda coberta, a venda de put, o short strangle. Enfim, qualquer outra estratégia que você aprender de renda, né? Tem diversas. Você não vai usar o seu capital inteiro para fazer. E as que você pode usar o seu capital inteiro, por exemplo, o pessoal da Everhead, né? Que é um outro canal de opções aqui, gosta muito da Terra. Porra, uma estrutura sensacional. Você consegue botar muito capital ali. Agora, se você fizer bem feito, você vai tirar lá 120, 130% de CDI. Poxa, é sensacional, cara. É muito bom. Mas as pessoas não se conformam só com isso. Entendeu? E as operações que dão um pouco mais de rentabilidade, tipo uma venda coberta dessa que paga 4% no mês, você não vai conseguir aplicar 100% do seu capital nisso. Então tome muito cuidado com essas extrapolações, né? Só porque uma venda coberta te paga 4% não quer dizer que a sua carteira vai render 4%. Quer dizer que você pode fazer essa venda coberta. Se você tiver lá 5% da sua carteira em Cirela e quiser fazer essa venda coberta, ótimo. Você vai tirar 4% em cima de 5% do seu capital, não em cima de 100% dele, beleza? Opções é um instrumento sensacional. Quando você usa com parcimônia, de forma conservadora, você realmente consegue ter muitos benefícios. Diminuição de volatilidade da sua carteira, uma renda extra, uma carteira que gera renda mensalmente e que, assim, tem menos risco do que uma renda variável padrão, né? Só segurar uma ação. Então tem alguns benefícios que você consegue tirar de fazer operações com opções de forma conservadora. E são excelentes benefícios. Não se engane aqui, não é que é um instrumento ruim, é um instrumento ótimo. Inclusive, eu vou mostrar aqui na minha tela a minha planilha Pinga-Pinga, que é da carteira pública que eu tenho aqui. E a gente vai ver quanto que deu para fazer de prêmios de opções ali nessa carteira. Você vai ficar assustado, é um valor muito bom. Mas se você está esperando 3% ao mês, ou dobrar de capital todo mês, aí vira um valor horrível, né? Parece brincadeira. Mas quando você pega valores assim, como que eu fiz aqui no caso real da carteira Pinga-Pinga, e faz isso consistentemente, isso faz uma grande diferença na sua carteira. Bom, então qual que é a mensagem que eu quero que fique aqui para você? Primeiro, não acredite em promessas absurdas, especialmente se envolverem em renda variável. Ninguém consegue te prometer rentabilidade de renda variável, porque ninguém sabe quanto vai render, vai depender dos movimentos de mercado que são imprevisíveis no curto prazo. E até no longo, né? Mas você tem uma ideia melhor no longo prazo. No curto prazo é difícil, o mercado é muito aleatório no curto prazo. Segunda coisa, cuidado com as extrapolações. Às vezes você pega um exemplo de uma coisa que realmente pode acontecer, você extrapola aquilo para sua carteira inteira, para o período inteiro que você vai tentar investir e acaba assumindo que aquilo é realidade. Muitas vezes não é, tá bom? E terceiro, se você for utilizar um instrumento, vai com parcimônia. Se você exigir demais, né, exigir um retorno muito alto do seu patrimônio, você vai acabar pegando um risco muito alto, né, correndo um risco muito alto. Então, para quem tem expectativas muito irreais, só um mentiroso pode satisfazer. Então, cuidado com isso, né, senão você vai acabar caindo na mão dos mentirosos. Bom, agora eu quero mostrar para vocês o que eu consegui fazer ao longo desses últimos 15 meses que eu tenho a carteira pública de renda aqui do canal, que é a carteira Pinga-Pinga. Vamos para minha tela que eu vou mostrar para vocês essa planilha. O que eu fiz aqui, né? A carteira Pinga-Pinga tem ali, enfim, vocês acompanham aí, tem muitas abas aqui, né? Então tem essas operações de renda, né? Tava até fazendo um vídeo aqui antes, ó. Então tem muitas operações de renda que eu venho fazendo aqui, né? Ao longo desses anos. E aqui nessa aba aqui é o regime caixa. Tá uma tabela que compila aqui para mim os resultados de opções, né? E os proventos também. Então, nessa tabela, eu compilo os resultados de opções e os proventos e o total de renda que essa carteira vem gerando mensalmente, tá? Inclusive, eu tô precisando atualizar o vídeo porque teve renda recorde aqui, né? Spoiler aqui da carteira. Não sei se você já vai ter visto esse vídeo quando você estiver vendo esse, mas enfim. O ponto é, eu consigo ter o histórico aqui de resultado de opções mês a mês aqui desde que eu comecei a carteira. Então o que eu fiz aqui para a gente ter uma ideia de quanto de prêmio você consegue recolher utilizando estratégia de opções da forma que eu utilizei aqui na carteira Pinga-Pinga, que foi uma forma ali moderada, já nem foi tão conservadora, né? Porque é uma carteira pequena, porque o aporte é muito grande ainda em relação ao total da carteira, então eu pude tomar um pouco mais de risco. Então o que eu fiz? Eu peguei o total aportado na carteira aqui desde o início e peguei o percentual que eu retirei de opções dessa carteira baseado nesse total aportado, beleza? Então, por exemplo, esse primeiro mês aqui eu recebi R$44 de opções, mas a carteira era pequenininha, era só R$10.000. Isso dá 0,44%. Então, o que é isso, né? Isso é a rentabilidade da carteira no mês? Não. A carteira tá lá em renda fixa, em ações, fundos imobiliários, essas coisas todas estão se mexendo lá dentro. E esse resultado de opções é só o resultado dos prêmios ali. Então, quanto eu ganhei de prêmio, né? Se eu fiz uma rolagem, quanto saiu, quanto entrou, etc. E aí eu tenho esse resultado de opções. Então, é o prêmio extra ali, a renda que eu consegui tirar dessa carteira através das opções. Pode ser que a carteira rendeu mais do que 0,44 esse mês, porque além das opções, as ações subiram, né? A renda fixa se apreciou, etc. E pode ser que a carteira rendeu menos, porque
Eu recebi muito prêmio de opções, mas o mercado caiu, né? E as ações que eu tinha lá na carteira desvalorizaram. Isso não está contemplado aqui nessa conta. Beleza? Então, o que está acontecendo aqui? Ó? Isso aqui são os prêmios de opções que eu recebi. Se você for pegar, ó, 0,44, aí eu fiquei um mês sem operar, 0. Depois eu tirei 1,03, né? Uma renda sensacional gerada apenas com opções, né? Se você olhar, ainda tem os proventos, os aluguéis, os dividendos, a renda fixa apreciando, tudo isso. Então, 1,3 é muita coisa, né? Aí a gente tem 0,96 no outro mês, 0,67, 0,72, 0,35 e assim sucessivamente. Essa é mais ou menos a magnitude de uma coisa que é possível fazer numa carteira. Se a gente for pegar a média aqui, vou pegar todas aqui, ó, a média deu 0,53, tá bom? 0,53. Certo? É mais ou menos isso mesmo que você vai conseguir extrair de prêmio se você for fazer de uma forma conservadora. Você vai pegar lá 10, 20% do seu patrimônio lá que está na renda fixa, vender put, 10, 20% do seu patrimônio que está lá na renda variável, vender call. Vai ter um pedaço que você não vai conseguir rentabilizar com opções, porque está lá em fundo imobiliário ou está fora do Brasil, e aí, né? Só se você fizer puts e calls lá fora também, né? Que é uma possibilidade. Mas o fato é esse, né? Então, você vai pegar ali 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, coisas assim nessa magnitude. Cara, isso faz uma diferença enorme, tá? Ao longo do tempo. Se a gente for somar aqui os resultados de opções desde o início, ó, a gente pegou aqui R$ 1.559 de renda de opções, tá? Uma carteira que começou com R$ 10 mil, beleza? Então, é realmente uma estratégia interessante, tá? Só que não é 3% ao mês, não é dobrar seu capital, não é um milagre, tá? É uma coisa que pode melhorar o perfil da sua carteira. Minha carteira pinga-pinga aqui tem uma rentabilidade sensacional e uma volatilidade baixa. Então, mesmo nesses momentos aqui, se eu for pegar esse último ano de bolsa, foi um rock and roll danado, né? Volatilidade pra caramba e a bolsa não saiu do lugar. Dependendo da janela que você pega, até caiu, né? E a carteira rendeu muito bem e teve uma volatilidade baixa. E a gente fez renda todos os meses com ela. Inclusive, vou até mostrar aqui, nem estava programado eu fazer isso no vídeo. Olha só, isso aqui é o gráfico de renda mensal da carteira. Olha isso, né? Todo mês pinga lá. Por quê? Porque eu tô sendo conservador, tô sendo tranquilo, tô fazendo as operações do jeito certo. É só opções? Não, eu invisto em outros ativos de renda, tá? Que é essas barrinhas verdes aqui. Então, cara, você tem que ter uma ideia um pouco mais tranquila, um pouco mais, né? Exigir um pouco menos da sua carteira para poder ter uma carteira saudável. Dito tudo isso, o meu curso de opções, Aprenda Operações Estruturadas, está fazendo 5 anos de idade, beleza? Então tem 5 anos que eu tenho esse produto na praça, continuo aqui, né, meus alunos me assistindo e tudo mais. Ele tá de promoção agora, por causa desses 5 anos. Então tem um cupom de desconto. No link da descrição do primeiro comentário tem o link para a página de venda. Se você clicar, ele já vai estar com o cupom aplicado. É por tempo limitado. Enquanto a gente estiver de aniversário aí de 5 anos, você pode aproveitar esse desconto e entrar na minha turma. É lá que eu ensino a fazer renda com opções dessa forma, mais tranquila, mais conservadora, sem grandes promessas, sem essas birutices que a gente vê por aí. Quase 2 mil alunos passaram por aqui. Eu recebo depoimentos frequentemente aqui sobre esse produto, né, das pessoas melhorando de vida, conseguindo fazer renda com opções ali nas carteiras dela. Nada fora da realidade, né? Se você tem bastante patrimônio, vai fazer uma grande diferença, você consegue tirar a renda da carteira. Se você está começando agora, tem um patrimônio pequeno, né, pé no chão, você vai tirar uma renda da carteira, mas não vai fazer você viver de mercado, né? Mas de vez em quando eu recebo alguns depoimentos legais, né? Essa semana teve um que eu fiquei muito, muito feliz mesmo, que foi esse aqui. Um aluno meu lá, tinha uma empresa grande, né? Tava lá estressado, né? Ele descreveu como uma escravidão e conseguiu vender a empresa e ir morar na praia, ter uma vida um pouco mais tranquila e feliz. Esse é todo o ponto da Eagle Educação, né? Você ser um pouco mais livre, tá? Então esse tipo de depoimento me deixa muito feliz e a missão da empresa e a minha missão sendo cumprida aqui também. Não quer dizer que você vai viver de mercado nem nada assim. Se você tiver um patrimônio grande, tudo bem, pode até ser, mas pé no chão, galera, pé no chão, e é isso. Bom, eu vou deixar aqui do lado a playlist da carteira Pinga Pinga para você assistir. Confere os links na descrição para entrar na minha turma com desconto e clica aqui para você ir para o próximo vídeo, onde você vai ver lá a playlist, a carteira sendo construída passinho a passinho, tá bom? É um prazer gravar esse vídeo aqui para vocês, grande abraço.